Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Tem umas etapas aí de evolução, né? E a gente pode ficar presa numa dessas etapas. Então, para uma pessoa... Ontem mesmo eu estava com uma paciente que ela entrou em contato assim, ai, Tari, eu acho que eu tenho uns traços narcisistas e tal. E eu já conheci essa pessoa de anos atrás. Eu fiquei, essa pessoa não é narcisista, ela tá confundindo o rolê. E o que ela estava confundindo? Quando você passa anos da sua vida, nunca falando não, aceitando tudo. E não é que todo filho de narcisista é assim, não. Filho de narcisista também pode ser o narcisista da história, tá? Mas para algumas pessoas, você passa a vida inteira nunca falando não. Sentindo ressentimento de tudo, porque você sempre assume mais responsabilidade do que deve. Mas você não sabe falar não, você é uma boazinha patológica. E aí finalmente cai a sua ficha que você estava sendo uma não identidade, uma não pessoa, deixando todo mundo passar por cima de você. E aí sair desse momento de passividade e entrar no momento de pois eu vou agora colocar limite, todo mundo vai me respeitar. Claro que é um negócio agressivo, mas se você sai desse primeiro momento, é positivo você entrar nesse segundo momento. No entanto, o que acontece com alguns filhos de narcisistas? Eles ficam no segundo momento. Porque existe um terceiro momento, que a gente deve almejar o terceiro momento. O terceiro momento é quando você consegue identificar as suas necessidades, consegue expressá-las com neutralidade, consegue falar não para as pessoas e não precisa sair dando voadora na cara dos outros. Só que você tem que aprender essa habilidade. O que muitos filhos de narcisistas fazem eles percebem, caraca, minha família foi tóxica. É sua culpa, mãe. É sua culpa, pai. É por causa de você que eu sou dependente químico, que não tenho dependência financeira, que não tenho dependência emocional. E aí, eles estão realmente certos no sentido de que eles foram vítimas. Toda criança é vítima, porque você não controla nada. Mas eles também são responsáveis pela mudança. A coisa mais dolorosa para filho de narcisista é entender que você não criou seus problemas mentais, mas você vai ter que consertá-los. Porque sua mãe e seu pai, eles não querem saber. E eles não têm capacidade de te ajudar. Então é muito difícil você tipo no meu caso, eu não fui pra escola depois de uma certa idade. Eu tive que terminar o primeiro grau lá com 20 e poucos. Entendeu? E depois fazer faculdade e tal, por causa das questões da minha mãe. Tipo, eu podia ter ficado numa eterna posição de eu não acredito que você fez isso comigo. Você me privou disso, daquilo outro. Só que como isso é um caminho de cura? Como que isso é um caminho de cura? Inclusive, por que é legal você mencionar isso? Narcisistas ficam aí. É assim que filhos de narcisistas se tornam narcísicos. Fica culpando a família pra sempre pelos seus fracassos. Isso, porque o que é o narcisismo? O narcisismo é eu me lasquei quando eu era criança e agora o mundo vai pagar. Não interessa se você me lascou. Eu decido que o mundo é meu inimigo. Então, filhos de narcisistas que se identificam com essa posição de foi sua culpa e não transcendem para a terceira posição onde, tá, entendi que eu fui uma vítima, mas agora é minha responsabilidade me curar, eles se tornam narcísicos. Seria a fase do perdão? Saber perdoar a família? Vamos falar sobre essa palavra, perdão, porque essa palavra gera fortes gatilhos. Fortes gatilhos na comunidade de filhos de narcisistas. E eu vou explicar por quê, mas também vou validar o que você falou. Quando filhos de narcisistas buscam terapeutas, isso está mudando, tá? Porque agora tem muita informação na internet. Mas até 2 anos atrás, quando filhos de narcisistas buscavam psicólogos formados, com diploma, tudo certinho, os psicólogos não tinham conhecimento do transtorno de personalidade narcisista, porque não se estuda isso na faculdade. Então, a nossa formação não faz com que o psicólogo que saia da faculdade tenha o mínimo entendimento para tratar filho de narcisista. Então, você busca terapeuta, como eu busquei, e 3 terapeutas, o que eles fazem? Eles invalidam o filho. Eles interrompem você e falam, poxa, mas sua mãe sofreu. Poxa, mas você tem que perdoar sua mãe. E é por isso que a palavra perdão gera um gatilho tão forte na comunidade de filhos de narcisistas. Porque eles vão para a terapia para lidar com as sequelas emocionais deles. Eles se abrem para um profissional que, na teoria, é o mais seguro para eles falarem sobre assuntos tabus. E o próprio profissional não leva eles a sério e fala, pô, cala a boca, poxa, mas é sua mãe. Então o cara é invalidado mais uma vez pelo psicólogo que não entende de transtorno de personalidade. Então, quando se fala de perdoar os pais, os filhos de narcisistas ficam pé da vida. Porque o processo de cura pessoal meu não tem como foco perdoar o outro. Isso acontece. Sim. Isso acontece. Mas tem como foco eu me perdoar.
Porque filhos de narcisistas se tratam como lixo do jeito que eles foram tratados. E isso que causa falta de saúde mental. O foco do filho de narcisista é aprender a se perdoar. Como um processo natural de entendimento e amadurecimento, uma hora a gente olha para os nossos pais e entende, caraca, eles não conseguiram fazer melhor. E a partir desse local pode vir um perdão natural. No entanto, não sendo o foco da terapia, também não sendo forçado e também contanto que esse perdão não significar que você é obrigado a ter contato com aquela pessoa. Claro. Porque você pode perdoar uma pessoa sem contato. Não tem nada a ver com outra pessoa. Perdão é um processo interno. Sim. É por isso que eu usei essa palavra, porque eu meio que já entendo o perdão como algo interno, assim. Perfeito. E que existe essa relação. Quando eu perdoo outra pessoa, na verdade eu tô me perdoando por eu ter sofrido tanto por causa daquilo. Assim. Eu já falei a partir desse conceito, assim. Mas entendo perfeito. Que pro maioria das pessoas que nunca leram sobre isso, entenda que o perdão é ir lá e falar eu te perdoo por tudo que... Não é exatamente isso. Né? Não é nem um pouco isso, nem um pouco isso. E é muito importante que você tenha trazido esse assunto mesmo, porque as pessoas precisam entender. Não force nunca nenhum filho de narcisista a pensar em perdoar os pais. Sim. No entanto, acontece. Sim. Ok? E como é que eu li no teu e-book ali que existe a relação entre irmãos também. Até agora a gente está falando sobre filhos únicos, né? Pais e mães narcisistas que criam filhos únicos. Mas aí quando tem mais de um filho, esse narcisismo ele se expressa de maneiras diferentes, né? Como é que funciona isso com irmãos? Olha que fascinante. Eu não falei que narcisistas têm uma defesa de grandiosidade que serve para eles não terem que assumir que eles têm imperfeições? Isso na prática significa a narcisista não assume erro nunca. E se ele não assume erro nunca, ele tem que ter um mecanismo dentro da família. E olha que interessante. Em famílias onde há uma mãe ou um pai narcisista, a gente percebe que um filho é escolhido especificamente para assumir todos os erros que os pais não podem. Então, tem um filho que é escolhido para ser o bode expiatório. E toda vez que mamãe faz algo errado, ela reescreve a história do jeito que... Ah, é esse filho lixo aí, por isso que a gente tem problema. Toda vez que papai faz algo errado, ele reescreve a história para culpar o bode expiatório. Então, uma criança é escolhida para assumir responsabilidade por absolutamente tudo que dá de errado na família, quando não tem nada a ver com ela. Mas ela tem que existir, porque senão o narcisista não tem quem culpar. Como que uma mãe narcisista ou um pai narcisista vai justificar o erro, aliás, a presença de dor ou erros na família? Tem que culpar alguém. O jeito que narcisista lida com a própria culpa é culpando alguém. Então eles têm que ter um bode expiatório para tratar como lixo desde o início da família. E esse bode expiatório cresce com a impressão de que ele nunca fez parte de nenhuma família e com profundos problemas psicológicos. E aí, o narcisista também escolhe uma outra criança. Para quê? Para mostrar para o mundo como eles são bons pais. Então ele escolhe uma criança, que é a criança dourada, que deverá nunca ter personalidade, se esvaziar absolutamente de qualquer opinião pessoal e só falar sim mamãe, sim papai, escolher a roupa, a carreira, o parceiro, tudo que mamãe e papai quer, porque quando essa criança dourada brilha, a mãe ou o pai narcisista fala para o mundo, vejam como nós somos bons pais, afinal, se eu tenho uma criança com tanto sucesso, só pode ser que eu sou perfeita. Então a gente percebe nessas famílias que tem um bode expiatório e tem uma criança dourada. E pode ter revezamento entre os papéis, entre os filhos. E quando temos uma criança só, ela é todos os papéis. De manhã, ela é a criança dourada. De tarde, ela é o bode expiatório. Não entendeu? Foi é nada. Mamãe, mas 2 horas atrás eu era sua criancinha dos olhos, não sei o que, agora eu sou o pior lixo na face da terra. Aí de noite ela vira criança invisível. Que também é um outro perfil, a criança que não serve pra nada, porque você nem assume culpa e nem brilha, então você não existe pra mim, e eu vou te tratar como invisível, e você vai ter todas as sequelas psicológicas de uma pessoa que foi tratada como invisível. São 3 tipos, o bode expiatório, criança dourada e criança invisível? A criança invisível nem sempre tá presente, mas o bode e a criança dourada, sim, nem que sejam dentro da mesma criança. E a invisível, ela surge
Quando? É que assim, isso é da dinâmica da família. Então, às vezes na família tem 2 bodes expiatórios e uma criança dourada. Mas às vezes tem um bode, uma criança dourada e 5 invisíveis, porque os outros não servem pra nada. Então, fica quieto aí no seu canto. Então depende. Às vezes tem a criança inadequada, que às vezes é um bode expiatório, às vezes é uma criança dourada, mas a criança inadequada é aquela criança que eu te falei, que a mãe ou o pai coloca na cabeça que ela tem déficit, que ela tem problema cognitivo ou problema de saúde e que ela nunca vai ser um adulto. E essa criança é criada especificamente para ser infantilizada pro resto da vida, para que a mãe não perca ela. Para que a mãe controle ela pro resto da vida. Então, às vezes, brota essa também. Só para você ter noção do impacto que isso tem, tem estudos sobre mães com o transtorno de Munchausen por procuração, que são aquelas mães que adoecem os filhos especificamente para elas receberem atenção. Como assim? Existem mães que adoecem os filhos, tipo, ou dando substâncias esquisitas para eles ficarem doentes e para elas levarem para o hospital e receberem atenção da equipe do hospital, ou elas treinam os filhos para fingir que tem ataque epiléptico, que tem esse problema ou aquilo, ou elas forjam documentos e tal e vão pipocando de um médico para o outro até alguém validar que a criança tem uma doença, e a mãe faz isso para ela receber a atenção da equipe médica. Como é que é o nome desse? É transtorno de Munchausen por procuração. Tá. E muitas dessas mães são narcísicas ou até sociopatas. E só para você ter noção, por que eu trouxe essa história? Para você entender por que a criança inadequada realmente fica inadequada. A palavra da mãe é tão importante para a criança que nesses casos, já teve caso de mães que falaram para suas crianças: você não pode caminhar, tem um problema com suas pernas. E não tinha nenhum problema. E aí você que está assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí.